Olá a todos. Estamos hoje aqui para apresentar o relatório ESG 2023-2024 da ABC Cargas. Esse é o primeiro relatório ESG que a empresa publica e, sem dúvida, um marco importantíssimo no compromisso da ABC Cargas com a sustentabilidade, a responsabilidade social e a boa governança. Eu quero já, de imediato, estou aqui muito bem acompanhado, apresentar aqui os nossos convidados. Vou começar pela ponta de lá. Eu estou com o Danilo Guedes, que é CEO aqui da ABC Cargas. Temos aqui o William Alencar, que é o principal responsável por todo esse trabalho de produção do relatório ESG. E aqui do meu lado, o privilégio de estar com o Marcelo Patrus, que é CEO da Patrus Transporte e conselheiro do programa Amigos do Bem. Podia falar um monte de coisa, mas depois a gente vai poder estender um pouco mais. Então, quero agradecer a presença dos três, essa disponibilidade, e vou passar a bola para você, Danilo, para você contar um pouco, para a gente dar as boas-vindas para o pessoal que está acompanhando a gente aqui na live e também dar um recado inicial aí para a gente. Bom, Silvio, primeiramente, obrigado aí por você estar conduzindo esses trabalhos. Você é sempre muito prestativo, sempre querendo ajudar a empresa de uma forma bastante produtiva. Agradecer a presença do meu amigo Marcelo Patrus, que veio lá de BH, atendeu o meu pedido imediatamente. Quando eu falei, não tem jeito, vou mesmo. Então, Marcelo, obrigado mesmo aí. Você sabe que você além de um amigo, você é uma referência para mim no transporte. E é o William, que é o nosso coordenador de ESG, que abraçou essa ideia desde o começo, né? E a gente vai contar um pouquinho aí de como que surgiu tudo isso, essa ideia aí. Legal. Ô, Danilo, eu sei que quem visitar lá o site vai poder conhecer o relatório, mas queria que você, de repente, contasse um pouco, em linhas gerais, assim, como é que brotou essa vontade, de falar sobre ESG na ABC. Bom, Silvio, assim, eu em 2008, eu fiz um MBA lá na FIA USP, e foi a primeira vez que eu tive contato com essa questão ambiental, de palavra ambiental. Tanto que minha tese do mestrado foi um caso, vou fazer um jabá aqui, né? Até porque é nosso banco, do Banco Bradesco, que falava de responsabilidade social. Empresas que tinham ações de responsabilidade sociais, antigamente, que era a Bovespa, hoje é a B3, né? Tinham ações mais valorizadas. Então, o meu trabalho foi baseado nisso. Eu defendi a tese, mas uma tese é sempre um negócio bem estranho, né? Porque eu fiz a tese em 2008 e teve a quebra dos bancos americanos na crise. Verdade. E a minha tese, que acreditava que empresas que tinham ações voltadas a questões sociais eram mais valorizadas, caiu por terra. Né? Então, foi a primeira vez que eu tive contato com esse tema que não era ESG, né? Era um tema social. lá a gente falava era o triple bottom line, que era o tripé da sustentabilidade. Perfeito. Né? E eu aprendi lá que para uma empresa ser sustentável, ela tem que ter 3 tripés: o ambiental, o econômico e o social. E a gente brincava muito lá que a empresa ela tinha que ser ambientalmente correta, socialmente justa e principalmente economicamente viável. Porque não tem empresa que faça ações ambientais e sociais que não gere lucro. Não tem, não dá para brincar, porque isso não é coisa muito séria. Então foi a primeira vez que eu ouvi esse tema, o tripé da sustentabilidade. Não se falava de ESG ainda, apesar de já ter, né, que foi o ESG de 2004. Então foi a primeira vez que eu ouvi, e até a gente brincava que eu não queria ser um cara eco-chato, nem biodesagradável. A gente falava isso, né? Então é eco-chato e biodesagradável. E aí, cara, passou os anos, né? A empresa ela veio crescendo, e eu acho que tudo na vida é questão de momento, né? Em 2017, a gente foi certificado na ISO 14001, que trata especificamente sobre questões ambientais, e a gente está aqui em São Bernardo, principalmente no local que nós estamos estabelecidos, é uma área de proteção ambiental. É uma área que requer muitos cuidados ambientais. A gente tem poço de abastecimento na empresa, né? Então, a gente começou a ter essa preocupação, não que antes a gente não tinha, mas a gente começou ter um olhar diferente para questões ambientais. Foi passando os anos, veio 2018, 2019, 2020 veio a pandemia, né? E quando veio a pandemia, a gente percebeu que a gente tinha que ampliar mais, sair do ambiental e começar a ir muito mais para o social e principalmente para a questão de governança, né?
algumas pessoas conhecem um pouco da minha história. Eu acabei ficando sozinho na empresa, né? Fui adquirindo partes dos meus irmãos, alguns meus irmãos faleceram, o meu irmão faleceu em 2021, meu pai acabou falecendo em 2022. Aí as coisas foram acontecendo, eu falava assim pro William, a gente precisa fazer alguma coisa mais palpável, né? A gente tem um monte de ação, e o que acontece? A gente precisa juntar tudo isso, juntar. E dá um trabalho de você juntar tudo que você faz no social, tudo que você faz de governança e tudo que você faz no ambiental. E a gente começou a juntar isso de maneira estruturada, né? Em 2023, falei, William, acho que chegou a hora da gente começar a pensar num relatório de sustentabilidade, um relatório de ESG, que demonstre não somente para os clientes, mas principalmente para nós, tudo aquilo que a gente tem fazendo, tudo aquilo que a gente está fazendo de maneira estruturada. Foi aí que veio a ideia, e aí tenho que dar crédito a quem tem que ser crédito, principalmente ao Marcelo, que eu estive lá na empresa dele o ano passado. Foi ano passado? Eu já nem sei, foi, né? Foi ano passado. Foi ano passado. O ano passado, com essa bela empresa que ele tem. E ali eu entendi o que realmente era uma empresa voltada a ESG. Uma empresa voltada. E aí, eu tenho isso para mim, eu acho que ele também tem. Eu só coloquei aí dentro do relatório aquilo que eu acredito. De verdade. Eu não fiz marketing, é aquilo que a gente faz na prática. Lógico que isso é uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de marketing. Lógico que é. Não vou negar que não seja. Mas aqui dentro desse relatório estão as ações que realmente A verdade da ABC. a ABC acredita. E que seja sustentável ao longo do tempo. Porque a gente não vai fazer um ovo de galinha, faz hoje, amanhã não faz. Você tem participado com a gente, você tem percebido. Então, um relatório participou disso. Outro craque também é o Urubatã. Tive na empresa, conhece, faz isso. Ele até brincou um dia comigo. Eu falei, Danilo, você acha que eu capto a água da chuva só porque eu também sou bonzinho? Não. Que é mais barato eu captar água da chuva que pagar a água da Sabesp. É isso. Isso aqui tem que dar dinheiro. Isso aqui tem que render dinheiro para a empresa. A empresa não vive só de boas ações. Ela vive de gerar lucro. E o lucro te ajuda você a ter ações ambientais e sociais para sustentar a empresa. Então, basicamente é isso. Daí que surgiu a história. E outra coisa, né, Su? Só para fechar, nós temos clientes de classe mundial, né? E os clientes, de alguma forma, eles vêm, acho que não sei se a palavra é pressionando, mas eles vêm buscando empresas que têm ações voltadas, né? Na sua cadeia de fornecimento é importante, né? É muito importante. Então, empresas que vêm pedindo práticas sociais, ambientais, a gente chama o transporte, em tese, é um setor que, em tese, polui, porque os caminhões, eles emitem CO2, mas não é o maior, que a gente sabe que é o carro, é o grande vilão hoje da poluição, não é o caminhão anda nas estradas, os caminhões Euro 6 praticamente emitem muito pouco, mas os clientes vêm solicitando, isso vai ser um prêmio para a gente poder entregar o relatório e mostrar as ações que a ABC vem feito ao longo do tempo. Bacana, muito obrigado, muito bom conhecer essa história. William, pelo visto, você tem uma trajetória na ABC, quanto tempo você está na empresa? Há 15 anos eu atuo na AC Cargas, construí aqui uma história, né? Passando desde a área do RH, área de qualidade, segurança do trabalho, agora atuando no qualidade e ESG, né? Também. Ele entrou, você tinha quantos anos, William? 15, 16? 15 anos. 15 anos. Isso é responsabilidade social já, né? Esse é uma das coisas, o menor aprendiz, de alguma forma, mesmo sendo uma coisa da lei, de exigência, a gente entende que isso realmente é uma formação de jovens, né? E uma coisa é o menor aprendiz, outra coisa é você dar oportunidade para que esse menor aprendiz se torne um profissional da empresa, né? E cresça, e estuda. Mas conta pra gente, eu imagino que, sobretudo, ser o pioneiro, né? Construir aí o primeiro relatório de ESG não é uma tarefa simples. Eu queria que você falasse um pouco pra gente quais foram aí os principais desafios que a construção do relatório ESG da ABC Cargas te trouxe, né? Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer Danilo por acreditar, né, no projeto, o Patrus, Marcelo Patrus abriu as portas da empresa. No passado a gente teve a oportunidade de ir lá, conhecer, ver na prática uma empresa que é referência, que faz ESG, já fala de ESG há 20 anos. Agora falando um pouquinho do grande desafio, Danilo já começou falando que assim, foi mapear tudo que nós fazemos nos 3 pilares, ambiental, social e governança. E depois de mapear, conseguir estruturar numa linguagem clara, verdadeira, com os dados que façam sentido,
que seja possível de auditar, que seja possível de validar, que aquilo é falar a verdade, né? A garantia diz porque a gente vai entregar para clientes, para os nossos colaboradores, vai estar publicado no site para a comunidade, então as partes interessadas, né? Então o grande desafio foi mapear, estruturar numa linguagem clara para todas essas partes interessadas. Um outro grande desafio também foi assim, porque é relatório que é de classe mundial, né? Então, tem padrões de normas como o GRI, as ODS da ONU, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, que a gente tem que cumprir, que a gente tem que atender e tem que reportar também. Então, foram esses grandes desafios. E transformar tudo isso em dados compilados que a gente possa publicar, divulgar. E até, de alguma maneira, comprovar aquilo que está sendo dito, né? Porque o que vocês comentaram, ambos, é muito interessante. A gente vive um tempo de muitas narrativas, né? Uma palavrinha que está na moda aí. Só que narrativa é fácil fazer, né? Agora, fazer um relatório onde a minha narrativa esteja confirmada pelas certificações, pelas auditorias e pelos dados, imagino que é o desafio, né? Esse é outro grande desafio, porque assim, o papel ele aceita tudo. Então, você ter os dados, ter a possibilidade de validar, e isso é muito importante como um todo, né? Então, você colocar o que de fato a empresa faz. Não precisa contar história, não precisa inventar números nem nada. É o que nós fazemos de verdade, nos 3 pilares. Legal. Só mais uma para completar aqui você, a gente quer bater um papo com todo mundo, mas desafios viraram aprendizados? Quais foram aí os aprendizados que você tirou dessa primeira edição, vamos falar assim, já olhando para o futuro? A questão da conexão com todos os pares, com as áreas, conversar com todo mundo, se conectar. Esse foi muito importante, a jornada de empreendedorismo. E o que o relatório também é uma forma de se comunicar com todas essas partes interessadas que nós falamos, com nossos colaboradores, com a comunidade, com os nossos clientes, com fornecedores. Então teve uma jornada, né? E o relatório é o início dessa jornada, que é o primeiro passo, porque a gente ainda tem ações, tem compromissos a serem feitos a curto, médio e longo prazo, como, por exemplo, a questão da compensação de carbono, das emissões, né? Redução das emissões de CO2, questão da aplicação na prática da matriz de materialidade da empresa, como aumentar a questão de captação de água da chuva, questão de redução do consumo de combustíveis fósseis. Então, assim, é uma jornada que se inicia aqui e não é o relatório do William, não é o relatório do Danilo, não é um relatório de pessoas assim diárias, é do relatório da ABC, da empresa como um todo, e é um compromisso da ABC também com o mundo, com as próximas gerações e com o segmento de transporte. Patrus é uma referência que a gente se baseia muito para fazer tudo que nós fazemos, e a ABC também está dando esse grande salto aí. Perfeito, obrigado. Vou voltar aqui para o Marcelo. Conheci o Marcelo hoje, né? Tive esse privilégio, mas na verdade, assim que o William começou a me falar do relatório, já mencionava a Patrus e o Danilo também, eu fiquei curioso, né? Falei, quem é esse mineiro, né? Esse atleticano que está movimentando todo esse mundo do ESG na logística, no transporte. Fui pesquisar, né, dar aquela fuçada jornalística na vida dele, né? Stalkear, hoje em dia fala, né? E de verdade, parabéns, eu vi, né, que a Patrus é hoje uma referência de verdade, não só de narrativa, é respeitada pelos pares, e fiquei muito feliz, né, quando falei, puxa, ele vai estar aqui com a gente no lançamento. Há quanto tempo é de verdade uma prioridade para a Patrus o tema de ESG? Primeiro, muito orgulhoso de estar aqui, agradecer Danilo pelo convite, agradecer a todos, uma honra estar aqui com um colega transportador, dono de uma empresa de transporte e sabedor de todas as dificuldades que todos nós temos e vivemos em comum. Os 3 pilares da sustentabilidade, eles já eram exercidos e já acontecia da Patrus desde quando meu pai já afundou a empresa, ele já fazia sem ter esse nome. Então, um exemplo, o social, meu pai tinha um coração muito grande e ele cuidava muito das pessoas, não só seus funcionários, como
as pessoas que estavam no entorno da Patrus, vai lá, isso 10 anos, 83, 93. E aí, quando a gente foi para a escola, quando veio os 3 pilares, a gente percebeu que a gente já tinha um cuidado muito grande no S do social e tínhamos também o principal junto, né? Uma grande preocupação com o econômico. Danilo foi muito feliz. A gente tem que, como empresário, ser muito claro, empresa tem que dar lucro. Empresa não pode pôr os seus fornecedores e seus clientes em risco, ou de pedir uma concordata, ou de dar prejuízo aos outros. Meu pai falava assim, meu filho, eu prefiro ter 1000 infartos do que deixar de pagar uma folha de pagamento da transportadora. Meu filho, dever aos outros não é problema nenhum. Então, primeiro eu falei do pilar social. Dever aos outros é parte do negócio. Você constrói a empresa porque você não perca tudo, mas não perca o crédito. E aí, se você tiver que pagar uma pessoa no dia 30 e você não tiver dinheiro, você vai 2 dias antes lá e avisa ele, não vou te pagar no dia 30. Estou vindo 2 dias antes, porque você pode estar fazendo um compromisso com o dinheiro que eu vou te pagar, que eu te devo. Qual é os juros? Vou te pagar os juros e você volta daqui. Eu vou voltar daqui a 30 dias, não vou pedir a você mais 30, não. Eu vou te pagar. E isso eu aprendi dentro de casa. Então, empresa, o pilar econômico da sustentabilidade, ele é importantíssimo. Bom, e como o Danilo falou, então, isso veio, os pilares, os 3, o Triple Bottom Line que ele falou, nós começamos lá, não sei se foi 2005, 2006, tem 20 anos atrás, a estruturar. E aí, uma época interessante, sabe, Danilo? Que as pessoas, os grandes clientes da Patrus começavam a mandar relatórios de sustentabilidade há 20 anos atrás, mas era Bradesco, era, Tinha bala na agulha? putz grila, e era questão desse tamanho de grossura, papai e tal. Que até mudou depois. Porque o que aconteceu? As pessoas começaram a achar que os relatórios de sustentabilidade eu estava agredindo o meio ambiente porque gastava papel demais. E aí o papel era problema. E aí começaram a mandar no digital. E aí eu comecei a perceber, Danilo, que mandava pelo digital, o cara não via. Ele olhava uma página, 2 páginas. Aí eu disse, vamos voltar para fazer impresso. Teve um ano até que eu fiz um pocket pequenininho, e não tem, foi em 2021, foi o online e nós entregamos o pocket. Cara, um pocket é um resumo. E aí nós decidimos junto lá que nós voltaríamos a fazer impresso e com muito orgulho. E eu vou ser muito honesto aqui, antes da gente começar, eu já estou encantado com a empresa que eu cheguei. Como é bom ver colegas transportadores que pensam e têm os mesmos valores e a mesma cultura que a gente tem lá, que meu pai nos deixou. E eu tenho uma frase, eu gosto muito de falar e repeti-la sempre. Investir nos pilares da sustentabilidade, que mudou o nome agora, né? Que é a mesma coisa. Para as 3 letrinhas ESG, não é custo, é investimento. E, para me encerrar, feliz da empresa que tem o que mostrar. Que lindo, William. Juntou todo um material que você já tem, que não estava estruturado, de ações que vocês fazem e que precisa mostrar para os outros. É isso mesmo. Não é para fazer marketing. Precisa mostrar às pessoas que a ABC Carga é uma empresa bacana, preocupa com as pessoas, preocupa com o que ela agride o meio ambiente, com o CO2 que ela emite. E precisa ser uma empresa sólida. Tem, como é que fala? Tem que dar lucro. E aos clientes da ABC que possa vir a me ouvir. A gente trabalha para essas grandes contas que a gente tem de grandes empresas. Vocês precisam dar a nós o fôlego para que nós possamos devolver
né, para a sociedade aquilo que a empresa está ganhando. E essa história, vou pegar o menor preço daqui, o menor preço de lá, eu aprendi, Danilo. Quem tem os relatórios, quem mostra preço a preço, ou até às vezes um tiquitinho mais caro, desculpa aqui falar dessa forma, a indústria paga, porque ela quer fornecedor sério, quer fornecedor comprometido. E ela não quer mais leilão de frete. Ela quer a empresa que fique... Ninguém quer trocar transportador. Eles querem fazer esse tal do BIRD para quê? Para diminuir preço. Se você diminui o preço, eles querem que você fique lá. Porque a troca de um fornecedor para o outro é ruim para todo mundo. É ruim para a empresa e é ruim para a transportadora e é ruim. Então eu peço a todos que estão ouvindo aí, é assim que os clientes da Patrus estão hoje fazendo num modal totalmente diferente do seu. Perfeito, perfeito. E é verdade, de novo, não pode ser só uma narrativa, né? Da parte do cliente também, né? Não basta ele falar que ele tem uma postura social, ambiental e de governança se na cadeia de fornecimento dele ele não for procurar também parceiros e, como você falou, é um investimento, isso tem um custo, né? E é preciso que todo mundo acredite e pratique isso de verdade, né? Eu vi, inclusive, falando em praticar, que você trouxe hoje aqui já o relatório lá da Patrus, o mais novo, acabou de sair. Sim, foi lançado, a gente gosta de fazer isso no Dia do Meio Ambiente, se não me engano esse ano foi dia 6 de junho. Esse é, se não me engano, o 18º ou 20º relatório. Eu até comentei com o Danilo, gente, há 20 anos atrás era uma paginazinha só que eu tinha lá, frente e verso. Entendeu? Ao longo dos anos, as coisas foram evoluindo. Eu fico feliz que todo ano ele fica um pouquinho mais gordinho, porque vai aumentando o tiquitinho de página. Isso quer dizer o quê? Que a empresa tem coisas a mais a mostrar do que tinha no ano anterior. A empresa tem números claros, honestos e sérios para mostrar. Eu vou lembrar de uma aqui, Danilo, que era um marco importante no pilar social da Patrus. Em 2004, nós entramos na primeira prêmio Pesquisa de Clima da Great Place to Work, das melhores empresas para trabalhar no Brasil. Entramos em março de 2004. Quem poderia imaginar? Só tinha multinacional, só tinha laboratórios, empresas de grande rentabilidade, empresas que estavam cuidando de pessoas em grande volume. Lembro muito, Magazine Luiza, um monte de grandes empresas. E eu sonhava um dia ser um transportador Great Place to Work. E a Patrus o foi. Nós ganhamos em 2004 o primeiro transportador rodoviário de carga do Brasil, não é do fracionar, a fazer parte da lista. No ranking. Não, ainda foi um ranking top. Nós tínhamos 500 funcionários em 2005. Hoje a gente é 3.300, mas eram 500. Sabe o que eu fiz? Eu peguei a revista, da revista Exame, quando estava Patrus, uma revista grande e tal. Primeira coisa que eu fiz, eu fui lá na NTC, numa reunião da diretoria da NTC, onde todos os meus colegas transportadores estavam, e levei uma revista para cada um deles. E entreguei. Falei, gente, olha aqui que o setor conquistou. Não fui eu a Patrus, é o setor. Olha só, nós temos uma empresa junto com bancos, eu lembro direitinho, Axé, Banco Itaú, Magazine Luiza, Bradesco, e eu lá no meio. Um logotipo de uma empresa de Minas, que cuida das pessoas, porque se ela não cuidasse das pessoas, ela não seria uma das melhores empresas para trabalhar. Então, gente que está me ouvindo, eu faço isso porque nós somos transportadores e queremos mudar esse paradigma danado que o setor tem de ser poluente, um setor que o caminhão morre 10, ninguém quer ver caminhão pela frente. Na hora que você tá na Avenida Paulista, ou seja, que está andando, tem um caminhão meu lá, um caminhão de alguém, aí o caminhão está na fila dupla, você está atrás buzinando. Ô, gente, o caminhão e a transportadora movimenta o Brasil. 60% do PIB brasileiro é transportado na lomba de um caminhão.
Então, vocês saibam de uma coisa, o caminhão é parte do PIB nacional. E tem empresas de transporte no Brasil, igual a ABC, igual a Patrus, ou Braspress, que você acabou de falar, tem várias aí, vários colegas, que são empresas que não devem nada a nenhuma transportadora no mundo inteiro. Vocês conhecem uma empresa que tem um relatório igual ao da Patrus, igual da grande ABC? Olha que relatório mais lindo. Que orgulho, Danilo, de eu ter um colega que tem, como é que fala, um relatório tão lindo. Não é a beleza, é os números que estão, é o conteúdo. Isso que interessa. E aí, aos colegas que estiver nos ouvindo, investam, olhem, cuidem do social, cuidem do meio ambiente. Tem condição, o mundo está ficando, gente, insuportável. Vai para a Europa agora e olha lá, 40 graus em tudo quanto é lugar. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado, uma enchente que nunca teve, morreu milhões. Se nós não cuidarmos e fazermos a nossa parte no meio ambiente, nossos filhos vão colher e vão sofrer. Então era isso. Perfeito, é isso mesmo, né? Você quer fazer uma entrega oficial pro Danilo? Sim. Que aí eu faço ele fazer a dele também, né? E a Danilão, tá aqui, ó. Danilo pegou o ano passado. Obrigado, Marcelo. Danilo é um cara. Eu vou contar Legal. pra vocês um tiquitinho dele aqui pra vocês verem. Muito bom. Aí, Ele me ligou. Aqui, ó. Mais um. Ele me ligou e falou assim: Marcelo, eu gostaria de ir na sua empresa. Vou ficar um dia aí ou 2 para conhecer a empresa e conhecer também o que é que a Patrus está fazendo de diferente, né? Porque ele já fazia, tudo que eu faço, a ABC já faz. Ele só não pôs e condensou igual maravilhosamente bem você fez, Will. E aí ele foi lá. E ele humildemente, você entendeu? Olhou tudo, passeou tudo. Deu uma sorte danada que ainda foi assistir o jogo do Atlético contra o River. Ganhamos de 3-0. Ele é pé quente. Levei no hotel. Ele foi trabalhar no dia seguinte com os clientes dele lá. E aí, eu não podia, viu, Danilo? Eu conhecia a sua empresa, mas eu não sabia que você tinha tantos números igual eu vi aqui agora de manhã. Parabéns. Parabéns. Você tem 30 anos só, né? É que você começou com 15, tem 15, você trabalha aqui, você tem 30. Parece um rodou sem óleo, né? Também não é assim, né? Também nunca é assim. Mas é aqui, que bom. Você já aprendeu e já deu, como é que fala? Como é que fala? O que vai acontecer com você agora? Você vai ter que fazer o relatório de 25 lá em 26. E aí você organiza tudo. Ou seja, não precisa ser maior. Não precisa. Isso é uma consequência do que vai ocorrer. Mas precisa mostrar os números, que seja maior ou seja menor, não tem problema nenhum. Isso não é vergonha ser maior ou menor, isso é uma honra. E transportadores, volta a falar. Esse ano eu só vi o da Patrus e o da ABC. Dá tempo ainda, gente. Pega os números de 24 e 23 aí, façam também. Isso orgulha o setor, gente. Valoriza a gente como um todo. Perfeito. É isso mesmo. Muito bom. Danilo, já que você já recebeu da Patrus, acho que o pessoal está curioso de ver, né, o seu. Bom, até queria fazer um comentário, que quando eu estive lá na Patrus, eu tive o prazer de conhecer a empresa e me chamou a atenção duas coisas. A primeira, a maneira como foi tratado lá, eu, William. Um jeito meio mineiro? Um jeito mineiro, um jeito educado, ele deixou bem à vontade lá na empresa. Mas o Marcelo tem uma característica que eu nunca vi em nenhuma empresa do mundo. A sala dele não tem mesa. Você sabia? Você já viu um cara que no trabalho não tem mesa? Isso. A sala dele é mais ou menos como a gente está aqui. Tem 2 poltronas, mas aí são as poltronas mais confortáveis. Aí tem uma mesinha parecida com essa aqui. Um tablet. Eu falei, Marcelo, fez sua mesa. Eu falei, não tem mesa. Eu falei, por que você não tem mesa? Cara, porque as pessoas elas entram aqui na minha sala para conversar. E eu não posso ter mesa. E eu não gosto de ficar no escritório. Eu quero andar, quero ir no pátio. Quero fazer. E outra coisa interessante que ele tem uma bancada de livro. Aí eu falei, mas o que são esses livros aí? Ele falou, escolhe qual que você quer. Todo mundo que vai lá dá um livro. Ganha um livro. E eu li o livro. Então foram 2 coisas que me marcaram, que são muito peculiares do Marcelo, uma sala. Mas falando do nosso relatório, nós conseguimos condensar nossas ações aqui de 23 e de 24, né? Isso vai estar disponível no nosso site nos próximos dias, para que as pessoas possam fazer o download, possam conhecer
pouco mais das ações que nós fazemos, tanto nos 3 pilares, no ambiental, no social e no de governança. Para mim, evidentemente, é um motivo de muito orgulho. É uma empresa de 28 anos, poder ter um relatório dessa magnitude, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que o Marcelo me inspirou até no fornecedor que ele me indicou. Falei, eu tenho que copiar aquilo que é bom, Claro. não é copiar o que é ruim. Olha que legal, Danilo. Você está falando que você tem 28 anos e já tem isso tudo. A Patrus tem 53 anos. Ou seja, você já tem muito mais do que eu tinha com 28 anos de Patrus. Eu tava viajando, eu fiz assim, eu viajei para Europa, só que antes de eu viajar, eu falei que a gente ia fazer a live. E eu falei pro William, cara, você tem que fazer um mês, você tem que fazer o relatório, Já o relatório. projetar a live, e eu quando eu voltar, num outro dia, a gente vai fazer a gravação. E ele ficou preocupado que ia ser um gibizinho, ele achou que ia ficar muito fino, né? Aí foi, e aí quando chegou, ele falou, nossa, ficou bom. Eu falei, isso aqui é igual um almanaque. Ele vai crescendo com o passar do tempo, como o Marcelo disse. As ações, elas são estruturantes. Coisa pode entrar, coisa pode sair, tem coisa que pode fazer sentido hoje, amanhã não faça mais sentido, mas o que a gente tem que ter, e aí é um compromisso como presidente da empresa, o Marcelo com um compromisso presidente da Patrus, cara, isso aqui, os donos têm que acreditar nisso. Porque se a gente, como dono da empresa, não acreditar, não adianta a gente querer colocar para baixo isso, que as pessoas... E outra coisa, as pessoas elas buscam hoje empresas que além de ter um selo no Great Place to Work, uma empresa que cuide do meio ambiente, cuide das pessoas, que cuide de governança, que a gente tem aqui, que a gente tem distribuição de lucro, distribuição de resultado, né? Foi fácil para eu, como dono, fazer isso? Não foi fácil. Não é fácil. Pô, mas eu vou ter que abrir meus números para meus funcionários. Danilo, você vai ter que abrir os números. Se você quer gente comprometida, se você quer gente trabalhando em prol da empresa, dos clientes, é assim que funcionam as coisas. Você tem que dividir o que é bom e também tem que dividir o que é ruim. Porque a empresa não vive como o Marcelo vive, a gente não tem só momentos bons, né? O setor de transporte é um setor extremamente difícil, competitivo, de margens apertadas. Fazer isso aqui gera dinheiro, gera custo, mas é um investimento. Gera investimento, Isso aqui dá muito orgulho, foi o que o Marcelo falou. O setor de transporte é um setor que meio parece que, sabe, deixado meio de lado. Então, ter isso aqui, é muito orgulho. É muito orgulho, né? A gente, além de ter um relatório, você sabe que a gente é certificado OEA, nós somos certificados que ano, Will? 2021. A gente está entre os 10 primeiros transportadores certificados OEA do Brasil. Então, é orgulho pra gente. Então, assim, nós vamos fazer essa entrega para alguns clientes pessoalmente e isso aqui é só o primeiro caminho. Bacana. Queria, antes da gente encerrar, ainda que você deixasse uma mensagem para a sua própria equipe, porque eu entendo que já faz parte da vida, do DNA da ABC, essa preocupação, mas como você mencionou, as ações são estruturantes, eu entendo que o relatório ele é inspiracional, né? E eu queria que você falasse um pouco para o teu time, né? Porque eu acho que está nascendo uma cultura nova de ESG na empresa com esse lançamento hoje. Como você disse, Silvio, isso aqui não é um relatório meu nem do William, é um relatório da ABC. E as ações que foram construídas aqui foram construídas pelos funcionários que estão aqui hoje ou por aqueles que passaram, né? Então a gente tem bastante ação. Uma das ações aqui, você sabe, que a gente faz ação aqui todo mês amarelo, no meio do maio, que é as ações das crianças, né? A gente tem mais de 300 crianças numa escola aqui que a gente faz. E a gente viu quantas pessoas esse ano se dispuseram a participar, né? Trabalhar como voluntário. Então isso não é meu, o William não vai estar aqui para sempre, eu não vou estar aqui para sempre, e eu quero que as pessoas, aí eu convido a todos os nossos funcionários e até os nossos clientes e fornecedores que nos ajude a cada dia mais melhorar isso. Porque, como o Marcelo disse, nós somos parte de uma cadeia logística muito importante, que é o transporte. Sem caminhão, o Brasil para mesmo. Não é brincadeira. Sim. Né? Então fazer ações, seja no Fundo Solidário, seja comprando caminhões mais novos, que poluem menos, né? Enfim, eu poderia falar, eu brinco que empresário não é para abraçar árvore. Nós não vamos sair abraçando árvore e plantando árvore, não é isso. É coisa profunda, estruturante e que realmente traga resultados perfeitos para a empresa. Perfeito. Vou aproveitar
depois da tua fala, para encerrar, eu queria uma última mensagem do Marcelo. Só falar uma coisa, eu ia entregar pro Marcelo, mas ele já pegou. Então tá bom, já tá entregue. Já tá entregue, entendeu? Marcelo, por favor, umas considerações finais aqui. Você desculpa porque eu já peguei, que eu estava muito curioso. E vou dizer a vocês que eu dei uma folheada, já li aqui um pedacinho quando Danilo está falando, mas tem duas coisas aqui que chamam muita atenção e que dá muito orgulho de ver. Um é que a Patrus tem também, isso tem há 20 anos que a gente tem, que é um código de conduta ética. Poucos transportadores têm, ou a gente não sabe se tem. Então, se tivesse, eles mostram, faz relatório que a gente fica sabendo. Então, eu falo assim, tá lindo de morrer. E o segundo, ao ele colocar uma coisa interessante, quando você fala em governança tem uma série de ações. Mas uma delas é o que o Danilo colocou. Os números têm que ser transparentes. Se deu prejuízo, deu prejuízo. Se deu lucro, deu lucro. E todo mundo tem que saber. Lógico, a gente é limitado, a Patrus é limitada. Ela não precisa publicar balanço. Eu não preciso porque a lei não manda. Mas todos os executivos, gerentes, recebem a sua DRE, sabe tudo. Quanto que a Patrus faturou, se deu prejuízo, se deu lucro. Transparência é um dos pilares da governança. Então, assim, tá lindo de morrer. Vem, quem tá ouvindo, pede um para ele que vai aprender muito. Tô vendo, Tricolor. Tricolor, não é ator. Obrigado. Perfeito, obrigado, Marcelo. Quero agradecer o Marcelo, agradecer o William, agradecer o Danilo. Agradecer o pessoal que está aí acompanhando a gente nessa live e deixar aqui acesse o site, né? Daqui a pouco vai estar, vamos colocar na descrição aí do YouTube também, a gente coloca o link para acessar e que seja realmente isso que todos eles basicamente falaram, que seja inspirador para que outras empresas possam cumprir com esse papel cidadão aí também na sociedade, né? A gente precisa muito disso, né? Só para, como diz o nosso amigo Urubaté, tem que subir o sarrafo. Quanto mais o sarrafo ficar alto, melhor para todo mundo. Melhor. Porque nós temos que competir por qualidade, não é por preço. É isso que eu queria fechar. Perfeito. Obrigado, gente. Obrigado a todos aqui e até a próxima.